Olá, quinto ano, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 7/10, certo? E nós vamos aí iniciar mais uma aula. Hoje nós temos aula de matemática e aula de história. Agora a gente vai trabalhar história com o livro de história. Então, todo mundo pega aí o seu livro para a gente iniciar aí a nossa aula de história, tá certo? Logo depois que a Fabiana vai dar aula de matemática. Nós estamos na página 194 do livro Sucesso de História, correto? Então vamos lá. Livro de História, página 194. Gente, como esse mês está passando rápido, não é? Segunda-feira agora próximo já é o Dia das Crianças, não é verdade? E aí a gente tem um feriado na segunda-feira. Olha só, vamos iniciar nossa aula de história. Hoje a gente, Hoje a gente vai falar sobre a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira, na página 194, tá certo? Então, todo mundo pega o livro, vamos iniciar a leitura. Você acompanha aí em casa a leitura do livro da página 194, ok? A gente vai falar aí sobre a Inconfidência Mineira, que na segunda metade do século XVIII, a economia mineradora dava os primeiros sinais de enfraquecimento. O problema de contrabando e a escassez do ouro nas minas e a profunda dependência econômica fizeram com que Portugal aumentasse os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Com a diminuição na produção, os mineradores começaram a ter dificuldades para pagar os impostos cobrados pelo governo português, revoltando-se contra essa exigência. Isso fez surgir no ano de 1789, em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, uma conspiração que ficou conhecida como a Inconfidência Mineira. E aí, quando a gente fala da Inconfidência Mineira, a gente vai lembrar de Tiradentes, né? De Joaquim José da Silva Xavier. Vamos lá. Desse movimento faziam parte idealistas, intelectuais, padres, comerciantes e a elite mineira. Mas, entre eles, destacou-se um homem simples e muito corajoso, dentista, ambulante, mascate, garimpeiro e militar, chamado Joaquim José da Silva Xavier, que ele tinha um apelido de Tiradentes. Alguns fatores determinaram esse movimento. E quais foram esses fatores? Foram a cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas, o decreto da derrama, que é expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saldar suas dívidas. O decreto da derrama foi uma lei criada por Portugal. Vamos grifar isso aí, que a cada ano as regiões de exploração deveriam pagar 100 arrobas de ouros, o equivalente a 1.500 quilos. Isso levou o povo ao desespero. Por decisão dos inconfidentes, a revolta teve início no dia da derrama e tinha como objetivo tornar o Brasil independente, pretendiam instituir a república, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Aí a gente tem aí a casa onde se reuniu os inconfidentes em Vila Rica, atual Ouro Preto, que é em Minas Gerais. Os inconfidentes não obteram êxito em seus planos, pois um dos seus membros, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. E aí você grifa aí, que aí teve um traidor, não é? No meio de todos. Nesse período, o governador Visconde de Barbacena suspendeu a derrama. Como resultado da traição de Silvério dos Reis, alguns inconfidentes foram expulsos do país. Outros foram presos e o seu principal líder, que era Tiradentes, foi enforcado, esquartejado,
no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente tem o feriado do dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, não é isso? Apesar de frustrada, a Inconfidência deixou uma semente de luta pela liberdade. E aí a gente tem Tiradentes ouvindo a leitura de sua sentença. Quadro de Eduardo de Sá. Olha só, gente, como eles agiam, não é, de forma absurda contra quem era contra ao que eles quisessem, né? E aí a gente tem há um pouco sobre a história, né, da Inconfidência Mineira, porque na verdade era uma luta, né, para se livrar desses impostos cobrados indevidamente, não é verdade? Na página 196, a gente tem o seguinte: a economia mineradora, por volta da segunda metade do século XVIII, começou a dar os primeiros sinais de enfraquecimento, porque Portugal resolveu aumentar os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Não é? Vamos ver aí a resposta. Olha só, ele resolveu aumentar, coloca aí, resolveu aumentá-lo por causa do problema de contrabando de ouro, não foi? Da escassez do ouro nas minas e da fiscalização sobre atividades empreendidas na colônia. Correto? Então, foi dessa forma que ele resolveu, não é, aumentar os impostos, por causa dos problemas do contrabando, da escassez do ouro nas minas e da fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Aí a gente vai para o 2. Pinte o quadro que completa corretamente a frase abaixo. E a frase é: os inconfidentes eles eram pessoas da camada mais pobre da população, negros e mestiços que lutavam pela independência do Brasil? Não. Ricos comerciantes e prósperos, senhores de engenho que pretendiam tomar o Brasil independente? Também não. Eles eram intelectuais, idealistas, alguns muito ricos, que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. Você tem aí 3 retângulos e você vai pintar aí o terceiro retângulo, tá certo? Esse terceiro, ele fala que eles eram intelectuais, idealistas, alguns muito ricos que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. Aí a gente vai para a página 197, que diz o seguinte: responda corretamente quando aconteceu a Inconfidência Mineira. Vamos lá? Colocar aqui na página 197 agora. Eu vou colocar aqui, ó. Página 197, correto?
E aí, terceiro quesito, letra A. A pergunta é: quando aconteceu a Inconfidência Mineira? Aí você vai dizer em 1789, ok? Você vai continuar na cidade de Vila Rica, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Mas não é Ouro Preto aí da nossa escola não, viu, gente? É Ouro Preto em Minas Gerais. Minas Gerais, tá certo? Minas Gerais tem uma cidade chamada Ouro Preto. Pernambuco, Olinda, tem um bairro chamado Ouro Preto. Letra B. Olha o que é que diz a letrinha B. Qual era o nome principal do líder do movimento? É aquele que a gente chamava ele de Tiradentes, não é? Ele era conhecido como Tiradentes, mas o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Correto? Pronto? Na letra C, ele diz: por que os Inconfidentes não tiveram êxito em seus planos? A gente viu aí que um deles, eles denunciou, não foi? Teve um daqueles que estava lá e ele foi o traidor, não é? Ele foi o traidor, ele denunciou o plano e aí não houve sucesso com o plano deles, não é verdade? Vamos ver? Letra C. Porque um de seus membros. Quem foi esse, gente? Também do nome Joaquim, não foi? Joaquim Silvério dos Reis, ele denunciou, não é isso? Ele denunciou seus companheiros em troca do perdão dos impostos dele, não foi das dívidas dele, não foi isso? Em troca do perdão de suas dívidas, Ou seja, ele também devia, não é? Mas aí ele entregou, não é? Os membros deles e ele entregou e aí ele, em troca disso, ele tinha um perdão de suas dívidas, correto? Ele foi um traidor, não é verdade? Vamos lá. Qual foi o resultado da traição de Joaquim Silvério dos Reis? A gente sabe qual foi o resultado, né? Tem até uma parte aqui que fala, né, que eles foram expulsos, não é? Alguns foram presos e o principal líder, que foi Tiradentes, ele foi morto, não é? Enforcado, esquartejado, não é isso? E aí, tudo isso aconteceu com ele. Vamos lá colocar o numeral 4, vamos lá. Olha só. O que aconteceu? Qual foi o resultado da traição de Joaquim Silvério dos Reis? Alguns inconfidentes
foram expulsos do país, correto? Outros presos e seu principal líder, que foi Tiradentes, foi enforcado. Eu acho uma palavra tão forte, né, gente? Porque imagina, enforcado e esquartejado. Ou seja, a pessoa que foi enforcado, além de ser enforcado, ele ainda foi esquartejado. Imagina uma pessoa sendo esquartejada, né? É uma palavra bem forte. Ele foi morto e enforcado e esquartejado. E aí foi no dia 21 de abril. Esse dia ele é conhecido como Dia de Tiradentes, não é? Que era uma das profissões de Joaquim, não é isso? Joaquim José da Silva Xavier. Dia 21 de abril de 1792. Ele aí pagou o preço mais alto, não é por conta de uma traição de um dos seus membros. A gente vê aí que a maldade e a traição já vem de muitos anos atrás, não é verdade? Olha só. Pesquise e responda. Derrama era. E aí você vai para casa, esse quesito 5, você coloca aí o nome casa, para que você pesquise e bote o resultado, tá certo? Casa 7/10. E a gente dá continuidade na página 198. Tia Fabiana vai sair um pouquinho da frente para que vocês terminem, tá bom? Na página 198, ele diz o seguinte: complete o quadro abaixo respondendo as seguintes perguntas. Fatores que determinavam a Inconfidência Mineira. E aí a gente vai botar aí alguns fatores que determinavam aí a Inconfidência Mineira. Vamos ver? No primeiro, né? O primeiro, não é isso? Aí, os fatores que determinavam a Inconfidência Mineira. A cobrança excessiva de impostos, não é isso? Olha que muita coisa mudou da maneira de que se é cobrado, né? Lógico que agora a gente vivendo numa democracia, vivendo aí numa república, quem não pagar seus impostos, ele não vai ser enforcado nem esquartejado, não é? Mas aí a gente ainda vive num país onde a gente paga muitos impostos, né? Tudo que a gente compra, a gente paga uma parte para o nosso governo, não é verdade? Então, cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas, não é isso? Altíssimas. E o decreto da derrama, não foi isso? Derrama. Expedido para cobrar os impostos atrasados. Correto? Obrigando, e aí a gente vai, obrigando
os mineradores a entregarem seus bens para saldar e aí continua, tá certo? Dívidas. Correto? E aí foram aí os fatores que determinavam a Inconfidência Mineira. Olha só, gente, a gente vive num país, né, democrático, por uma república, né? Nós vivemos em uma república onde nós escolhemos nossos governantes, não é isso? A gente escolhe aí o nosso presidente, o nosso governador. Agora, no mês de novembro, a gente tem aí a opção de escolher vereadores e prefeito da nossa cidade, correto? Mas aí, os impostos, tia Fabiana, ainda assim, o cidadão, ele ainda paga impostos, tá certo? Tudo que a gente compra, a gente paga imposto, não é verdade? Olha só, a gente tem um carro, a gente paga o imposto do IPVA. A gente tem uma casa, a gente paga o IPTU, que também é um imposto, não é? E aí tem o bombeiro tem lá também uma taxa para a gente pagar. Tudo que a gente compra, um móvel para dentro de casa, um eletrodoméstico para dentro de casa, a gente paga ali aquele imposto. A gente precisa pagar. Se a gente sonega imposto, não é? O que é sonegar, tia Fabiana? A gente esconder, não pagar, a gente também vai sofrer as consequências, né? Lógico que não vai ser igual aqui, ao que mostrou no livro, não é? Que um deles foi traidor e, por conta disso, Joaquim José da Silva Xavier, ele foi morto, esquartejado, enforcado e esquartejado. Lógico que não vai acontecer dessa forma com a gente, mas a gente tem sim a obrigação, existe aí, é um dever do cidadão ele pagar os impostos, tá certo? E aí, tia Fabiana, para onde vai esse dinheiro dos impostos? Ele vai aí para que os políticos do nosso país eles investam na educação, não é? Na nossa saúde. Na educação, tia Fabiana, sim, na educação. Ele vai aí ter que construir escolas, não é isso? Merenda, material escolar, enfim, saúde, construções de postos de saúde, hospitais, UPAs e assim, gente, sucessivamente. Na verdade, esse dinheiro é justamente para isso, não é? Para investimento, tá certo? Vamos lá para o próximo. O próximo, ele diz o seguinte, os inconfidentes pretendiam, eles queriam a república, não é? Porque com a república, a gente tem força de falar, não é? Com a república, eles não poderiam ter feito o que ele fez, né, com Joaquim José da Silva Xavier, que foi enforcar, esquartejar. Na república, ele poderia até pagar de uma outra forma, né, sem precisar passar por tudo isso. Então, o segundo era o seguinte, o segundo quadradinho, tá certo? Retângulo, que digamos que é verde, é instituir a república, fundar uma universidade, abrir escolas, olha só, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Olha só, instituir a república é algo que eles queriam realmente, porque eles não poderiam ter feito nada disso que eles fizeram, eles iam poder fazer, né?
agir de uma forma tão extrema, né? Porque houve ali um conjunto de pessoas que queriam lutar pelos seus direitos, e aí houve aquele traidor que entregou, e aí eles fizeram o que eles fizeram, expulsaram, deixaram preso, e com aquele líder, ele enforcaram e esquartejaram. Não é verdade? Mas e aí, tia Fabiana, se eles tivessem conseguido essa república, eles iam fundar uma universidade, né? Fundando uma universidade, eles estavam aí investindo numa educação. Abrir escolas, olha só, abrir escolas também está relacionado à educação. Que maravilha, não é? Abrir escolas, aí está mostrando que aí era realmente uma república, onde as pessoas poderiam pensar, falar, reivindicar, não é verdade? E criar o serviço militar obrigatório. Hoje, o serviço militar obrigatório é para os homens, né? Os rapazes aí, quando completam 18 anos, eles precisam se apresentar, não é, no quartel. Todos esses rapazes, eles precisam se apresentar no quartel para o serviço militar. E lá, eles vão dizer quem fica e quem não fica. Lá, todo rapaz, ele precisa de um documento chamado reservista. E esse documento é tirado justamente quando ele se apresenta aos 18 anos, me parece que é 17 e 6 meses, quando ele já está com 17 anos e 6 meses, 18 anos, ele se apresenta em um quartel, e aí a gente está falando aí do serviço militar. Ele ficando, ele vai cumprir aí o que tiver que cumprir, e ele não ficando, ele vai receber a sua reservista, que é um documento exclusivo, até agora, só para os homens, tá certo? Vamos lá. Para o próximo. No próximo, diz o seguinte, ó, procure no diagrama abaixo as palavras que fazem parte no contexto da Inconfidência Mineira. Eu vou citar aqui as palavras que você vai ter que encontrar e você vai circular em casa, tá certo? A primeira é Vila Rica. Vila Rica. Depois, você vai encontrar independência, não é? Que eu acho que era o que eles mais queriam, ser independente. Independência. Correto? Vamos ver o outro. O outro é idealistas. Idealistas, tá certo, gente? Minas Gerais, que é lá onde é que estava o ouro, né? Na cidade de Ouro Preto, mas o estado de Minas Gerais. Minas Gerais, e aí você vai procurar. Vamos ver outro. Tiradentes, que é aí aquele inconfidente, o líder, não é? De toda essa ação. Ouro e o ouro, não é isso? E aí são as palavras que você vai encontrar no diagrama. Para casa, ficou a página 197. Deixa eu botar aqui. Eu vou apagar aqui. Aí, então, você vai botar aí. Hoje é dia 7/10 de 2020. História. Livro. Página 197, quesito 5 é uma pesquisa. Que pesquisa você vai fazer? Pesquisa o que é derrama. O que derrama era? Tá certo? Então, você vai pesquisar e vai colocar aqui no livro. E na próxima aula, a gente corrige. Coloca aí a data de hoje na atividade, tá certo? 7/10. A gente trabalha hoje até a página 198. Deixa eu botar aqui, gente, a data, para não esquecer. E eu quero falar umas coisas com vocês sobre os nossos trabalhos. 7/10. 7/10. Olha, eu olhei lá no meu aplicativo, não é? Que a gente tem, e vi que Gabriel e Guilherme, eles já mandaram os vídeos dos jogos matemáticos. Gente, eu fiquei apaixonada pelo vídeo de Gabriel e de Guilherme, não é?
Foi sobre a subtração. Foi sim, sobre a subtração. Foi lindo. Eu adorei, tá certo? De coração. Quero agradecer aí a participação, quero agradecer a importância que vocês estão dando, tá certo? A responsabilidade, tá bom? Quinto ano. Quem ainda eu não falei, não é? Não vi ainda hoje o aplicativo, mas aí eu vou dar uma olhadinha depois no aplicativo, até mesmo para corrigir algumas coisas, tá certo, meus amores? Ó, beijo e até daqui a pouco, porque daqui a pouco tia Fabiana volta com matemática com vocês, tá certo? Tchau, tchau, quinto ano. Tchau, tchau, quinto ano. Olha, e não esquece quem ainda não fez para fazer, tá certo?